Pessoal, o ministro Alexandre de Moraes, a esposa Viviane Bart de Moraes e empresas administradas por familiares do ministro foram oficialmente excluídos da lista de sanções da Lei Magnitsky do governo dos Estados Unidos. A decisão derruba restrições que bloqueavam operações financeiras e limitavam transações. E era o grande trunfo da direita brasileira nessa relação Brasil-Estados Unidos para tentar pressionar aí por anistia e tudo mais. Só que acontece essa retirada semanas após a articulação política, especialmente entre Lula e Trump. Nos últimos minutos, muita gente se manifestando, todo mundo querendo puxar a narrativa aí pro seu lado. A esquerda, claro, dizendo que foi uma vitória do presidente Lula. Edilene, Lula agradeceu a Trump, Moraes agradeceu a Lula, e do lado da direita, Eduardo Bolsonaro criticou internamente, falou que falta coesão para a direita brasileira, mas já Flávio Bolsonaro preferiu partir para um caminho de que, a partir de agora, está nas mãos do Congresso brasileiro reconstruir essa ponte de relação Brasil-Estados Unidos, efetivando a anistia. Todo mundo quer puxar para o seu lado essa história. Fato é que a Lei Magnitsky que estava aplicada a Moraes caiu. Boa noite para você. Boa noite, Alain. Boa noite aos amigos debatedores. Boa noite aos nossos ouvintes aqui da Itatiaia. Pois é, eu recebi esse comunicado de que Donald Trump estava retirando a aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes do corpo diplomático brasileiro nos Estados Unidos às 2h59 da tarde. Os primeiros a se manifestarem na base do ex-presidente Jair Bolsonaro foram Sóstenes Cavalcante, líder dele na Câmara dos Deputados, e, claro, Eduardo Bolsonaro, que não ficou satisfeito. As manifestações, de fato, depois da formatação do discurso, só começaram agora depois das 6h40, 6h50 da noite. Isso porque, para a base do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi muito difícil encontrar uma narrativa que pudesse não confrontar o que está dizendo Donald Trump com tudo que a base de Bolsonaro defendia. Ou seja, Trump era visto como um aliado de primeira ordem e, de repente, as decisões que ele vem tomando não são decisões consideradas favoráveis à base do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu conversei agora há pouco com interlocutores do presidente Lula no Palácio do Planalto, e na avaliação do Palácio, essa retirada da Lei Magnitsky desmonta o argumento de que Moraes feriu os direitos humanos e que foi ditador na sua ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E é considerada simbólica porque foi ele quem sofreu a sanção mais forte, a aplicação da Magnitsky. Vamos lembrar que outros ministros estão com vistos suspensos, mas a retirada das medidas começou por Alexandre de Moraes. A base do governo canta vitória, diz que desde a primeira reunião, Lula colocou na mesa que a soberania era inegociável e disse a Donald Trump que ele estava sendo enganado por Eduardo Bolsonaro, e a leitura é de que essa é uma vitória maior até do que a retirada de algumas tarifas do tarifaço. Isso porque a questão econômica, de toda forma, embora eles considerem também que tenha sido uma vitória do governo, ela ia acontecer porque bateu mal economicamente para os Estados Unidos, então Donald Trump teve que se mover. Agora, a Lei Magnitsky era uma questão política, então a retirada é considerada pelo governo uma vitória. Só que o governo americano, o Donald Trump, citou a dosimetria como algo positivo. Se de fato não foi só um pretexto para recuar, porque pode ter sido, isso coloca lá na frente o presidente Lula entre a cruz e a espada, já que se esse processo ou esse projeto passar também pelo Senado Federal, vai cair nas mãos dele, que vai vetar. Se ele vetar, isso fica mal com Donald Trump, e se esse veto for derrubado e o STF decidir que essa lei aprovada é inconstitucional, as medidas voltam a ser aplicadas. Ou seja, esse ainda não é o capítulo final de toda essa história, Alain. Roberta, a gente tem essa reconstrução, essa tentativa de reconstrução de relação entre Brasil e Estados Unidos em dois capítulos, né? Uma parte econômica, e aí as sanções aplicadas ao Brasil, as tarifas aos produtos brasileiros caiu um pouco mais atrás, e agora começa essa questão política com essa aplicação da Lei Magnitsky a Alexandre de Moraes caindo agora. Moraes disse que a verdade venceu, agradeceu o empenho de Lula, Lula agradeceu a Trump, mas agora tem essa condição, como disse a Edilene, do projeto da dosimetria. Pode ser que isso mude lá na frente? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Alain. Boa noite, colegas que estão debatendo. Boa noite, amigos da Itatiaia. Nós temos, de fato, uma questão econômica que já vinha sendo negociada e superada com muita diplomacia e também com a intervenção de empresários, um grande esforço para driblar o bloqueio que havia sido construído nos Estados Unidos pela família Bolsonaro, inviabilizando uma reabertura dessas negociações e uma reaproximação do governo brasileiro com o governo
governo americano. Aos poucos isso foi sendo superado, as primeiras sinalizações com a revisão das primeiras tarifas, então a parte econômica sendo revista, há uma clara aproximação do governo Lula com o governo Trump, e este é um primeiro movimento. Lula havia pedido a Trump em sua última conversa no início de dezembro para rever essa sanção contra Moraes, e é um gesto do governo Trump que naturalmente não tem boa repercussão junto à família Bolsonaro, porque este é um argumento importante, uma narrativa importante que a família utilizava para manter a base mobilizada na expectativa de que proximamente o governo Trump iria fazer algum tipo de intervenção no Brasil para rever as condenações dos envolvidos na trama golpista, em particular Jair Bolsonaro. Ô Mardélio, Flávio Bolsonaro, que é até o momento pré-candidato à presidência, diz que Trump fez, na verdade, um gesto gigantesco pela anistia, e Gleisi Hoffmann, que é ministra de Lula, foi por muitos anos aí presidente do PT, aliada do presidente há muitos e muitos anos, diz que é uma vitória para o Brasil e uma grande derrota para a família Bolsonaro. Já tem vencedor nessa história ou ela está longe de chegar no final? Boa noite. Nesse momento é uma vitória para o presidente Lula. A Edilene tocou num ponto assertivo, que ao retirar essa punição imposta ao ministro Alexandre de Moraes, há uma vitória que não aconteceu nenhuma violação no processo democrático, que a justiça agiu dentro das 4 linhas, dentro dos trâmites, o que é positivo para a imagem do Brasil, até do ponto de vista internacional. Quer dizer que agora os Estados Unidos está chancelando, está tirando qualquer sombra de dúvida de eventuais irregularidades que eventualmente poderiam ter acontecido. Isso é uma vitória, no meu entendimento, do governo Lula, principalmente nesse processo de articulação, de negociação com o governo americano. O Alan Passo, que chama a atenção, eu gosto dos detalhes aí nessas apurações de política, eu estava lendo a nota que o Eduardo Bolsonaro soltou, e ele ficou numa missão muito difícil, Berta e Edilene, porque ele ficou... Na nota, ele diz aqui, recebemos com pesar a notícia da mais recente decisão anunciada pelo governo americano. Somos gratos pelo apoio que o presidente Trump demonstrou ao longo dessa trajetória e pela atenção que dedicou à grave crise de liberdades que assola o Brasil. Ou seja, ele lamenta a posição do Trump de recuar nessa punição imposta ao Alexandre de Moraes, mas ao longo da nota, ele não critica o Trump, porque ele ficou aí entre a cruz e a espada, né? Ele está lamentando essa retirada da punição, mas ele é um defensor do governo Trump, então não faz nenhum ataque ao governo dos Estados Unidos. Me chama a atenção isso que ele destacou aqui, ainda nessa nota, ele destaca que a falta de coesão interna e o insuficiente apoio às iniciativas conduzidas no exterior contribuíram para o agravamento da situação atual. Aqui ele dá uma criticada na falta de coesão interna da direita no Congresso. Ele chegou a se manifestar algumas vezes sobre isso, criticando a falta de união da direita em torno da anistia, por exemplo, um projeto que não conseguiu avançar, pelo menos no formato que a direita queria. Chama a atenção, Alan Passo, queria caminhar aqui para uma questão, o que o Eduardo fez nos Estados Unidos não agradou boa parte da direita, né? A direita tem o apoio aí de grupos empresariais, do agronegócio, dos industriários, e essa postura, essa punição que acabou sendo imposta ao Alexandre de Moraes e também aquelas sanções que foram impostas ao Brasil, isso gerou um certo ruído, um certo descontentamento. Parte da direita que apoiava o bolsonarismo viu com uma certa estranheza. A gente até percebeu alguns governantes, alguns empresários indo negociar lá para derrubar as sanções, por exemplo, dizendo tipo assim, apoio algumas causas bolsonaristas, mas até a página 2. Está mexendo no empresário, está mexendo no dinheiro das empresas, alto lá. Então, demonstra aí que nem toda a direita apoia toda a postura da família Bolsonaro. E acredito que agora eles vão apostar as fichas, Alan, dentro do que foi caindo, vai sobrar esse apoio que a direita, essa missão que a direita
direita está colocando para si agora de fazer o maior número de senadores possíveis para tentar, via Senado, fazer o que eles mais querem fazer, que é promover impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Parece que essa é a última carta que está restando por aí, Alan. Esse assunto ainda vai render muito, afinal a decisão é de hoje, as partes envolvidas e apoiadoras e contrárias à decisão estão se manifestando. Nós vamos seguir acompanhando o desenrolar disso, mas deixa eu virar o tema aqui, pessoal. Vou começar isso com você, Berta, porque foi aprovado em primeiro turno na Câmara de Belo Horizonte um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a pegar um empréstimo junto ao BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e o texto autoriza a contratação de uma operação de crédito extra com garantia da União no valor de até 80 milhões de dólares para o programa BH Verde Azul. Mais de 400 milhões de reais, entre 400 e 500 milhões de reais. Esse programa é destinado à redução de carbono e adaptação da capital mineira ao cenário de mudanças climáticas. Por exemplo, entre as ações previstas, recuperação de áreas de nascentes e fundos de vale, revegetação de áreas verdes públicas, promoção de arborização urbana, implantação de parques urbanos e gestão de águas, incluindo criação de um parque no antigo aterro sanitário da BR-040. Só 3 vereadores foram contrários, 28 favoráveis. A bancada do PL, que votou contra e disse que era mais dívida e o projeto não estava claro. A prefeitura está dizendo que é para investimento, especialmente também em áreas mais pobres, em vilas e favelas, e para poder adequar a BH a esse novo momento climático. Te parece uma boa essa busca por empréstimos internacionais para tentar custear obras estruturantes na capital? Se são obras estruturantes, e nesse caso acredito que sejam, porque nós estamos falando de mudanças climáticas, estamos falando de investimentos em fundos de vale, em áreas verdes, então tudo isso contribui para uma melhor qualidade de vida na nossa capital, para baixar a temperatura, porque é muito importante essa revegetação. Portanto, agora é preciso haver um acompanhamento para que esse investimento seja feito da melhor forma, explorando as áreas que exigem um maior investimento e que seja feito com o maior aproveitamento possível desses recursos. E aí, Mardélio, é mais um pedido. A Prefeitura, neste ano, já se de fato se confirmar, for aprovado em segundo turno, vai ter autorização aí para quase 2 bilhões de reais em empréstimos. É um dinheiro que vem, depois a Prefeitura vai pagando para ter um dinheiro mais forte em caixa e conseguir fazer algumas obras que o montante atual ali do orçamento não permite. Pois é, Alan Passo, eu já conversei com muitos prefeitos sobre esses empréstimos. Eles destacam que esses empréstimos são muito importantes porque é um volume de dinheiro muito robusto de uma vez só. E muitas vezes recursos que talvez aquele município, no caso talvez Belo Horizonte é um exemplo disso, não teria esse dinheiro em caixa naquele momento para fazer um investimento robusto de uma só vez. Prefeitos defendem muito esses empréstimos e desde que eles sejam honrados, sejam quitados. É um tema muito importante para Belo Horizonte investir nessa área ambiental. Belo Horizonte que já foi destaque até internacional por conta da pureza do ar, por conta de ser uma cidade muito arborizada e que volte a atingir esses patamares, que volte a se destacar nacionalmente. É um empréstimo, vai ser pago desde que seja cumprido, eu acho que é um avanço importante. Edilene, são 2 pontos nessa história, né? O dinheiro em si para essas obras que estão sendo prometidas, esse programa BH Verde Azul, destinado à redução de carbono e adaptação da capital às mudanças climáticas, e mostra uma força da Prefeitura também junto à Câmara, porque afinal de contas é mais um projeto com pedido para empréstimo e que é aprovado com ampla maioria. Exato. Esse projeto, apesar de certamente ter uma articulação da Prefeitura para que ele fosse aprovado, para que ele tenha sido aprovado, Alan, votar contra uma proposta dessa pega muito mal nesse momento. O mundo está vivendo o ápice das mudanças climáticas e quando a gente fala em mudanças climáticas, cada chuva, cada enchente, cada deslizamento desses que a gente tem que mata pessoas, tem muitas vezes a ver com as mudanças climáticas que estão cada vez mais severas. A pessoa que lamenta, que fica indignada com as mortes no período chuvoso, não pode ser contrária a uma proposta que vai justamente mitigar, diminuir esses danos. Esses bancos, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, têm linhas específicas para combate e adaptação a mudanças climáticas e as prefeituras recorrem porque esse recurso ele não existe livre no orçamento para ser investido. Vamos lembrar, conforme você disse agora há pouco, o governo federal é o garantidor, ou seja, se a prefeitura não pagar, a União tem que arcar com isso. E o Brasil está alavancando uma discussão sobre mudanças climáticas, com captação inclusive de recursos do exterior, como nós mostramos
falamos na COP30, que foi realizada aqui no Brasil, em Belém. Ou seja, quando a gente fala de dinheiro para evitar enchente, evitar deslizamento, isso não é dinheiro gasto à toa, isso não é gasto excessivo, isso é prevenção, que se tivesse sido adotada anteriormente, a gente tinha evitado várias mortes, inclusive na capital mineira. Pessoal, a ex-assessora do deputado Arthur Lira, Mariângela Fialec, ela foi alvo de cumprimento de mandados de busca e apreensão na Câmara dos Deputados pela Polícia Federal. Ela, que é conhecida como Tuca, trabalhou para o deputado quando ele presidia a casa, né? E foram 2 mandatos como presidente da Câmara dos Deputados. Essa operação foi autorizada pelo ministro Flávio Dino, do STF. Segundo ele, essa ex-assessora era responsável pelo controle de indicações desviadas de emendas decorrentes do tal do orçamento secreto, Mardélio Couto. Ficou conhecida a destinação de verbas públicas sem identificação do político que fez a indicação ou dos beneficiários finais. Flávio Dino, desde que assumiu ali o posto de ministro do Supremo, tem feito uma cruzada contra o orçamento secreto. Quando a gente pensa que o assunto já foi para debaixo do tapete, que deu uma esfriada, volta agora uma operação contra uma ex-assessora de Arthur Lira. Um trabalho importante, Alan. Eu concordo com algumas críticas que são feitas ao Supremo Tribunal Federal, que em alguns momentos o STF invade a jurisdição, digamos assim, do Congresso Nacional em alguns temas. Concordo com com partes da direita que fazem algumas críticas, mas há trabalhos do Supremo Tribunal Federal que são importantíssimos. Colocar luz sobre essa questão das emendas e sobre esse orçamento secreto é algo fundamental, porque há um jogo por baixo dos panos que a gente não fica sabendo. Não sei que a Edilene tem bons bastidores dessa história aí, mas eu queria ficar nessa parte. Essa questão das emendas, o próprio presidente Lula criticou há poucos dias, ele usou a expressão que é uma espécie de sequestro do orçamento do Brasil, o que acontece com essas emendas, porque as emendas ficam nas mãos do Congresso Nacional, que acabam controlando de maneira majoritária esses recursos, e colocar luz sobre esse dinheiro é fundamental, porque já falei isso aqui no Conversa e não canso de dizer, né, Alan Passos? O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado, eles não plantam feijão, não plantam arroz. Então o dinheiro que eles mexem lá é o meu dinheiro, o seu dinheiro, o dinheiro do ouvinte que está nos acompanhando agora no transporte público. Então ter transparência sobre essas emendas eu acho que é algo fundamental, Alan. Ô Berta, é um assunto que tem se debruçado o ministro Flávio Dino, né? Não só ele, mas ele em especial, e chegou aí numa figura importante. Estamos falando de uma ex-assessora do ex-presidente da Câmara, que continua ditando muitas regras lá em Brasília, né? Sem dúvida, e exatamente esse processo de investigação que o ministro Flávio Dino, e tem endurecido muito, vem fazendo para maior transparência das emendas, inclusive coibindo algumas práticas, também está na raiz de muito da crise e da resistência do Legislativo em relação ao Supremo Tribunal Federal. É exatamente essa temática desse controle sobre as emendas é que gera maior resistência do Centrão em relação ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, o Congresso Nacional hoje, cada parlamentar se tornou uma unidade orçamentária. Todos têm um robusto orçamento que não é, em sua maior parte, acompanhado quando são feitas as destinações. E o que exatamente vem fazendo o ministro Flávio Dino é exigir que sejam feitos certos procedimentos para dar mais transparência e também maior possibilidade de acompanhamento da aplicação desses recursos. Edilene, não é diretamente Arthur Lira, é bom a gente sempre reforçar isso, mas é um núcleo ali muito próximo dele, né? E era um dia que era até especial, começou assim, pelo menos para essa ex-assessora, né? Pois é, Mariângela Fialec, que tem o apelido de Tuca aqui em Brasília, hoje comemoraria seu aniversário em um bar muito badalado, relativamente novo aqui na capital federal, e as operações da Polícia Federal normalmente acontecem nesses dias, né? Parece que há um núcleo específico da Polícia Federal que calcula essas datas. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso no dia 22, que é o número da sigla dele, e Mariângela Fialec hoje foi alvo de uma operação da Polícia Federal justamente no dia do aniversário dela, que seria realizado agora
agora à noite. Eu liguei no restaurante, me informaram que ele foi cancelado. Alan Passos. Agora, essa história das emendas é o seguinte: o ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal vem agindo em uma frente ampla que vai de encontro a um objetivo do governo federal. Qual é? Garantir mais espaço e poder no próprio orçamento. De 2015 para cá, nós temos acompanhado um fortalecimento do parlamento brasileiro, principalmente do Congresso Nacional, e hoje 2% da receita líquida do orçamento brasileiro, ela é dedicada a emendas impositivas, ou seja, aquelas obrigatórias. Nessas investigações que Flávio Dino faz, ele mostra os pontos onde não há transparência, e além disso, ele também tem feito determinações, regras para que os deputados, os senadores e até em âmbito estadual e municipal, elas sejam seguidas por parlamentares. A partir do ano que vem, por exemplo, começam a valer essas regras para deputados e vereadores. Quais são essas regras? Há um critério de transparência e outro de rastreabilidade. Não se pode indicar nenhuma emenda que não esteja em conformidade com essas regras. E um dos principais pontos é: essas emendas precisam atender ao Plano Nacional de Trabalho, ou seja, obras que são prioritárias para o governo federal precisam ser alvo da destinação dos parlamentares. O deputado, por exemplo, quer indicar emenda para comprar ambulância. Ele não pode, a partir de agora, a partir do ano que vem, um deputado federal, um vereador. Se naquela região a prioridade do prefeito for para obras em um hospital, ele tem que colocar o dinheiro na obra do hospital. O que o governo federal ganha com isso? Ganha espaço no orçamento. E se a emenda estiver incorreta, não estiver transparente? O parlamentar tem uma próxima oportunidade de indicar conforme prevê a regra, e se não conseguir, o governo federal realoca esse recurso no orçamento. Isso porque há um cálculo que mostra que, a partir de 2028, o orçamento do governo federal estará completamente engessado se as emendas continuarem ocupando um espaço tão grande. O que o governo federal usa de estratégia, e o ministro Flávio Dino é um aliado da União nisso, o governo federal começa a ter mais gerência sobre as indicações, dizendo onde o parlamentar pode e não pode colocar esse dinheiro, e ele tem que mostrar para quem vai o dinheiro e exatamente quais são os dados dessa indicação. Isso faz com que o governo federal recupere um pouco do poder que vem perdendo desde 2015 com o fortalecimento do parlamento brasileiro. Alain. Na verdade, gente, em 2025, 2026 quase, não dá para falar em orçamento secreto, né? As coisas têm que ser transparentes mesmo.